Olá, mais uma palestra aí da Cefeia, que é a Semana da Fé. E com isso eu gostaria de receber, muito orgulhosamente, a Mariane Martins Guimarães, que é diplomata de carreira. A gente vai falar sobre a trajetória profissional dessa diplomata, é uma diplomata brasileira. Espero que vocês aprendam o que, que é ser um diplomata, fazer a carreira, uma carreira diferente aí, um mercado bastante diferente, que poucos alunos da FEA têm em mente, né? Enfim, queria agradecer a Mariane pela presença, deixa eu apresentá-la antes e depois a gente já fala um alô. A Mariane, ela é graduada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, ela é diplomata de carreira e integra o Ministério das Relações Exteriores desde 2007. No exterior, ela já serviu na Embaixada do Brasil em Bamako, no Mali, de 2010 a 2013, e no Consulado Geral em Chicago, de 2013 a 2017. Em Brasília, aqui no Brasil, ela trabalhou na área consular, em assistência a brasileiros no exterior e na área política, nas relações bilaterais entre Brasil e China e na participação do Brasil nos agrupamentos BRICS e IBAS, entre outros. Hoje ela integra a equipe do Consulado Geral do Brasil em Lisboa. Ela vai viajar daqui a pouco para lá, e antes disso ela está aqui para falar com a gente e apresentar um pouquinho o que, que é o Instituto Rio Branco, o que, que é a carreira, como é que faz para entrar lá, quais são os desafios, quais são as partes boas. Mariane, muito obrigada por aceitar esse convite tão prontamente e seja bem-vinda à FEA, ainda que no ambiente virtual. Muito obrigada, Luciana. Obrigada pelas boas-vindas. É um prazer para mim estar aqui hoje, falar um pouquinho da minha profissão, um pouco da minha trajetória dentro do Itamaraty, como é chamado o Ministério das Relações Exteriores, e poder explicar um pouquinho sobre como é que isso funciona, a estrutura da carreira, e quem sabe atrair a atenção e o interesse de alguns dos alunos da FEA Ribeirão Preto. Então, eu vou começar explicando um pouquinho, eu acho que, como é que funciona a carreira diplomática, como é que você consegue acesso ao Instituto Rio Branco, para depois falar um pouco da minha trajetória pessoal dentro do Itamaraty. Então, assim, a carreira diplomática, ela eu acho que é uma das carreiras de Estado, né, de servidores públicos mais antigas no Brasil. Enfim, todo país soberano, né, precisa de ter diplomatas para fazer a sua comunicação, a sua interação com os outros países, defender os interesses do Estado. Então, basicamente, surgiu a carreira diplomática quando o Brasil se tornou independente, né? Mas em termos de acessão, de entrada na carreira, desde 1946, a carreira diplomática, o acesso é feito somente por concurso público. Então, foi um dos primeiros concursos públicos do Estado brasileiro. E nessa época, já foi criado o Instituto Rio Branco, que é um instituto, digamos, de formação de diplomatas. Então, primeiro você presta o concurso, né, que hoje é chamado CACD, Concurso de Admissão à Carreira Diplomática, e os aprovados nesse concurso, que é um concurso que abrange diversas disciplinas em 3 diferentes fases, que os aprovados passam a integrar, já como diplomatas, o Instituto Rio Branco, e passam ali os 2 primeiros anos de carreira, se aprofundando nos estudos em temas que vão ser necessários na sua atuação como diplomatas, e também fazendo uma espécie de estágio de formação em diferentes áreas, né? Então, a cada ano muda um pouquinho, enfim, né? É bom quem tiver interesse dar uma olhada nos editais. É um concurso que tem anualmente, desde 46, então está sempre acontecendo, né? Está sempre entrando novos diplomatas na carreira. E muda sempre um pouquinho, mas pode falar. Tem algum requisito para entrar? Precisa ser formado em algum curso especial? A única exigência, e isso que eu acho bastante interessante, a única exigência é um curso superior, mas qualquer curso superior. Então, eu tenho colegas de carreira que são formados não só nos cursos que a gente costuma vincular à carreira diplomática, né, que seja RI ou Direito, mas eu tenho colegas médicos, físicos, dentistas, enfim, qualquer curso superior
qualquer pessoa, qualquer curso superior pode se candidatar e, né, e passar e integrar a carreira diplomática. Então, é bastante amplo. E eu acho que isso traz bastante riqueza para o corpo de diplomatas brasileiros, porque a gente atua numa gama de temas, enfim, que essa pluralidade de visões, eu acho que traz muito proveito para o Itamaraty e para a gente que, enfim, acaba tendo que lidar com N assuntos de interesse brasileiro no exterior, né? Além disso, tem que ter algum outro conhecimento em especial? Sei que línguas precisa ter, né? Quais línguas? Sempre muda um pouco, é isso que eu falei, assim, que a cada ano acaba mudando esses requisitos, mas em geral, assim, desde que eu me entendo, né, que eu me interesso pelo tema, que eu acompanho, sempre tem tido ultimamente 3 línguas, na verdade, normalmente inglês, espanhol, você escolhe a terceira. Na minha época, você escolhia a terceira. Eu acho que tem que ver como é que está hoje. Eu edital, eu fiz o concurso já há algum tempo, mas em geral são 3 línguas estrangeiras. A que tem maior exigência é o inglês, que costumava ser a única que não era que era classificatória, né? Eliminatória e classificatória. As demais são simplesmente classificatórias, né? Mas fora isso, os temas do concurso, eles se distinguem um pouco dos temas de concursos públicos em geral, assim, porque o enfoque é mais em conhecimentos gerais. Então, assim, história do Brasil cai bastante, política internacional, economia cai bastante, português também tem um nível de exigência bom, geografia também. Então, assim, não foca tanto na parte, digamos, de administração pública, administração em geral, que cai bastante em outros concursos públicos, né? Tem um viés um pouco diferente, mas são temas que pessoas que têm interesse em leitura e que acompanham, né? Enfim, não necessariamente você tem que se graduar em Direito ou Relações Internacionais para conseguir fazer a prova. A Direito Internacional também, né? Costuma ser cobrado. E eu acho que para os alunos eu imagino que todos os alunos da FEA tenham economia básica, né? Mesmo quem não cursa economia, né? E o nível de economia, eu tenho certeza que o nível de economia que é cobrado na prova, os alunos da FEA tirariam de letra, assim. Tá. E aí você já entra com um salário, não? Entra para um curso de formação, mas já é um curso de formação trabalho, ou como Exatamente, sim. Houve uma época, há muito tempo atrás, que isso era diferente, mas hoje em dia, no momento que você é aprovado no concurso e toma posse, você é um servidor público. Então, você já entra ganhando o salário inicial de terceiro secretário, que é o primeiro cargo da carreira, né? Ao longo da carreira diplomática, você tem 6 cargos diferentes, que você vai galgando, né, esses degraus, né? Então você vai de terceiro para segundo secretário, primeiro secretário, que é onde eu estou hoje, estou na primeira metade da carreira. Daí você vai para conselheiro, ministro de segunda classe e ministro de primeira classe, que é o último cargo, que é o equivalente a embaixador, né? Que é quando você assume, em geral, chefias de postos no exterior. Então, é uma carreira longa, enfim, que você, né, tem esse incentivo de você ir galgando esses degraus na carreira. E é uma progressão por prova, ou por merecimento, por produtividade? Depende da progressão, assim. Então, por exemplo, a progressão inicial de terceiro para segundo secretário é simplesmente tempo de atuação. Daí, para segundo secretário, você já soma a isso tempo de exterior, porque o diplomata, espera-se que o diplomata sirva no exterior, né? Então, isso começa a integrar, fazer parte dos requisitos para promoção. Também existe um curso que você tem que fazer no momento da carreira, para você conseguir ser promovido a primeiro secretário. Então, quem não concluiu esse curso, que é o curso de aperfeiçoamento de diplomatas, o CAD, você também não pode galgar mais esse degrau. Mais à frente, para você conseguir ser promovido de conselheiro para ministro de segunda classe, você tem que fazer uma tese, enfim,
Então, se você, quem não se dispõe a fazer isso, não se habilita, né, a essa promoção. Então, tem vários requisitos. Tem que Que você gostar de vai... estudar. É, Vai estudar a sim, vida eu inteira. acho que... Exatamente, eu acho que é um dos pré-requisitos. Além de você ter interesse por temas internacionais, ter interesse em morar no exterior, né, exterior em lugares diversos, porque você não vai passar a sua vida toda em um só país, você tem limites, né, de tempo em cada lugar. Em geral, o diplomata pode passar até 4 anos em cada posto. Então, você tem que estar disposto a mudar de um país para outro, experimentar, né? Então, assim, você tem que, eu acho que a pessoa que tem interesse pelos temas tem que também né, fazer esse balanço aí de vida, pensar, né, se isso é um estilo de vida que poderia lhe agradar, né? Que pode agradar, que pode... mas eu digo por experiência própria que é bastante interessante, assim, eu tô muito satisfeita. É isso, ele é desafiador por um lado, mas é interessante por outro, porque você vai conhecendo coisas muito diferentes, né? Exatamente, isso te proporciona conhecer a fundo diferentes culturas, você consegue viajar a trabalho, assim, tem uma gama de temas imensa com que você pode trabalhar. Então, assim, eu acho que em termos de interesse profissional, é difícil você ficar entediado, né? Porque você está trabalhando em um posto com ciência e tecnologia e a gente chama essa transferência de um posto para outro de remoção. Daí você é removido e você pode começar a trabalhar com assistência a brasileiros no exterior, que é um tema totalmente distinto, né? Então, realmente, assim, é bastante diverso e bastante plural a possibilidade de atuação dentro do Itamaraty. Eu acho que é bom, assim, as principais funções do diplomata no exterior, que eu acho que é interessante para os estudantes saberem, a primeira é representar, né? O diplomata quando está lotado no exterior, a serviço do Brasil no exterior, ele está representando o Estado brasileiro. Então, ele representa, ele negocia tratados e acordos de interesse do Brasil, e ele também está ali para informar o governo brasileiro dos acontecimentos daquele posto, enfim, naquele país, o que está acontecendo e o que isso pode impactar os interesses brasileiros. Essas são as três principais linhas de atuação clássicas do diplomata, mas tem inúmeras outras, você verá que tem muitos dos assuntos que eu acho que que tem muito a ver com os temas estudados nos cursos da FEA, porque, por exemplo, todo posto no exterior, você tem um setor de administração, né? O posto tem que se gerir. Então, você tem, isso envolve não só a gestão em si, né, do bem público, a administração pública, como gestão de pessoas, né? Que você tem os diplomatas, tem as 3 carreiras do serviço exterior, né? Que são os diplomatas, os oficiais de chancelaria e os assistentes de chancelaria. São 3 concursos distintos, né? Mas os 3 são lotados no exterior e têm as suas funções nos postos no exterior. Tem a contabilidade, né? Que o posto recebe recursos e tem que administrar esses recursos e prestar contas, né? E a parte de negociação de acordos em geral tem muito temas econômicos, né? A gente, em geral, tanto imposto bilateral que a gente fala, que são as embaixadas, né? Em que você está para defender os interesses do Brasil naquele país específico, ou impostos multilaterais, que são as missões do Brasil junto à ONU, por exemplo, à OMC, enfim, tem diversos temas econômicos e a gente negocia acordos em termos financeiros, em termos de investimentos, então tem muitos temas ligados à economia, né, dentro do rol de assuntos do Itamaraty. Você pode trabalhar tanto em embaixada quanto em consulado? Sim. Ou é isso? Então, explica para a turma a diferença entre embaixada e consulado e como é que vai, porque eu vi que você trabalhou nos dois já, né? Sim. A rede de postos brasileiros no exterior tem embaixadas, são, na verdade, três tipos de postos, né? Existem embaixadas que cuidam de temas bilaterais, em geral, então, do Brasil com um país específico, então, a Embaixada do Brasil em Paris cuida de temas Brasil-França. Existem as missões, que é o que a gente chama os postos vinculados a organismos internacionais.
Então, o posto, né, o órgão do Brasil que trabalha junto à ONU, é a missão do Brasil junto às Nações Unidas, tem em Nova York e tem em Genebra. Então, né, tem essa, que também é um. Então, só cuida de assuntos multilaterais, só cuida das interações nessa organização internacional. E os consulados existem para cuidar da comunidade brasileira em geral e assuntos da comunidade brasileira que está morando naquele país, de ajudar os estrangeiros que pretendem viajar para o Brasil, então muitas vezes concedendo vistos, e em locais em que não existem embaixadas, que existem consulados em cidades que não existe uma embaixada, né? Então a gente também, os consulados também tratam de temas comerciais, então ajudam na parte de promoção comercial, ajudam por exemplo, eu trabalhei em Chicago. Chicago existem inúmeras feiras, né, que participam, empresas brasileiras de diversos segmentos participam. Então o consulado, em geral, dá apoio, ajuda a participação brasileira nessas feiras, ou acompanha missões empresariais. Então, assim, mas, em geral, é um posto que cuida do apoio, da defesa dos interesses dos cidadãos brasileiros naquela região, né? Uhum. Isso é definido, a atuação desses postos é definido por acordos internacionais. Existe uma convenção de Haia de direitos consulares que se os estudantes tiverem interesse, pesquisarem, isso está, enfim, na internet, tem explicando direitinho o que um consulado pode fazer, o que uma embaixada pode fazer e qual que é o limite da atuação dos dois, que tem isso, né? Tem a limitação do que você pode fazer em território estrangeiro, né? Uhum. Bom, aí então você entrou no concurso, prestou muito linda, passou lá, chegou, fez aquele primeiro ano. É um ano só de estudo, Mariane? São 2 anos. O Rio Branco são 2 anos. Antigamente eram 2 anos só de estudo. Hoje, eu acho que, em geral, os primeiros 6 meses são só de estudos, e a partir do segundo semestre, né, até completar 2 anos, você faz, acho que um período de aulas e outro período de estágios em diferentes áreas de atuação do Ministério, para você se aperfeiçoar profissionalmente também, né? Entender como é que funcionam os sistemas, né, a estrutura do Ministério. Tá. E aí você vai para o Mali, logo o seu primeiro posto foi no Mali. Isso foi uma escolha pessoal à época, mas é um pouco, vamos dizer, heterodoxa, assim, né? Porque porque eu optei por sair logo depois que eu terminei o curso de formação do Instituto Rio Branco. Em geral, existem regras dentro do Ministério que também, enfim, vão se alterando, mas à época existia uma regra de classificação dos postos, né, de acordo com a qualidade de vida ou a dificuldade em cada posto, em A, B, C, D, sendo os postos A os postos mais fáceis de se viver, digamos assim, com menos dificuldade de vida. Tem outros componentes nessa classificação, mas eu acho que o principal seria esse. E o posto D é o posto em que existem maiores dificuldades. E eu optei por sair e ir para um posto D para conhecer, enfim. Eu acho que eu estava... Não foi só eu, assim, a minha turma do Instituto Rio Branco, eu acho que um percentual grande da turma optou por sair logo, assim, logo que nós terminamos o Rio Branco, porque eu acho que você tem a chance de realmente atuar logo de cara, logo de início, com temas que talvez que não sejam permitidos a um diplomata jovem atuar em Brasília, né? Que, enfim, então realmente é uma embaixada pequena, então eu tive que desde acompanhar o embaixador a reuniões com o então presidente da República do Mali. Então, assim, era uma atuação que ia disso, que é, né, um tema político, cuidar de políticas bilaterais importantes, até cuidar da administração do posto, porque a lotação, né, o número de servidores é muito pequeno, então você tem que meio que cuidar de tudo, né? Então foi realmente, eu acho que um período muito interessante da minha vida profissional, aprendi muito, fiquei 3 anos lá, e foi uma experiência muito gratificante. Claro que não sem dificuldades, assim, é um país muito pobre, e eu acho que é se você for ver em termos de DH, enfim, é um dos 5 piores do mundo, né, até hoje.
mas realmente foi uma experiência bastante interessante que eu tive, e fiz com muito prazer, assim, e não me arrependo de ter feito essa opção. E de lá eu saí do Mali, saí de Bamako e fui para Chicago, onde eu trabalhei no consulado, que aí é uma esfera de trabalho totalmente diferente, assim, e em que eu tive a chance de trabalhar muito próximo à comunidade brasileira local. Trabalhei no setor não só de assistência a brasileiros, como no setor educacional. À época nós tínhamos o programa Ciências Sem Fronteiras, então nós tínhamos um número imenso de estudantes brasileiros na jurisdição de Chicago. Então, tive a chance de trabalhar muito próximas às universidades locais que recebiam os estudantes brasileiros, e foi realmente bastante gratificante também, assim. E voltei para Brasília, depois dessa minha experiência no exterior. Fiquei 7 anos no total fora, e voltei em janeiro de 2017 para o Brasil, e estou agora com as malas prontas partindo para Lisboa. Em Lisboa é diploma, Consulado também. consulado, não? Isso. Uhum. Eu voltei para Brasília e atuei na área política aqui, primeiro na relação, na divisão, né, que a gente chama as unidades do Ministério, a divisão que cuidava das relações bilaterais com China e Mongólia. Então, trabalhei por 1 ano e meio com China. Então, depois desse tempo, a gente estava para assumir a presidência brasileira do BRICS, que foi em 2019. E eu comecei a atuar, enfim, eles estavam fazendo no Ministério uma força-tarefa para ajudar nas organizações dos eventos, e, enfim, né, realmente foi um evento, foi um ano bastante intenso de reuniões. Nós recebemos os chanceleres e os presidentes, né, os chefes de Estado e governo dos países do BRICS aqui em 2019, tivemos reuniões durante todo o ano. Então, eu integrei essa força-tarefa, ajudei na organização desses eventos, o que foi um trabalho que eu nunca tinha feito no Ministério, que foi muito interessante, que foi acompanhar essa parte de cerimonial, né? A gente não pensa, quando a gente pensa naquelas 3 funções do diplomata que eu mencionei, que é representar, negociar e informar, você não pensa no background, né? Como é que você faz para ter essas reuniões, enfim. E é muito interessante você perceber que a parte cerimonial também importa, né? Porque sempre que você vai receber um presidente estrangeiro, você tem que se preocupar no que você demonstra, né, para o público nessas reuniões. Então, existe uma preparação imensa por trás disso, em que pessoas do protocolo dos 2 países, né, que é protocolo, essa equipe que cuida de garantir que o seu chefe de Estado, né, vai ser recebido no status que ele precisa ser recebido, para não parecer para não ter nenhuma sinalização negativa para o público, né, quando aparecem essas fotos e reportagens sobre esses eventos no exterior. Então, assim, existe um trabalho imenso por trás disso, e essa foi a primeira chance que eu tive de acompanhar e ver de perto como isso é feito, assim, que é bastante interessante. Assim, um trabalho de formiguinha por trás dos panos, mas que é de imensa importância. Assim, eu admiro muito quem trabalha com isso, porque é de uma pressão e de enfim, Aspectos imenso. culturais, não, Mariane? Você tem que ter muito cuidado com a cultura ali onde você está lidando, não? Será que Sim. esse é o maior desafio da profissão? O que você acha que é o maior desafio? Olha, eu acho que isso, assim, em termos, eu acho que existem desafios profissionais e desafios pessoais, né? Eu acho que não dá muito para você falar da carreira diplomática sem falar desses 2 aspectos. Eu acho que profissionalmente realmente assim, você tem que ter uma atenção muito grande a essas questões culturais, sim. E isso, assim, por isso que a gente conta muito quando a gente vai fazer uma reunião, por exemplo, com a alta autoridade de um outro país, a gente conta muito com o auxílio dos colegas que já estão naquele país, que estão imersos naquela cultura, que sabem os pontos delicados. Então, a gente conta com o auxílio deles para orientar a atuação, porque existem coisas ínfimas que, às vezes,
que às vezes tem um peso muito grande, assim, por exemplo, em geral, só por curiosidade, assim, isso é uma coisa que eu descobri quando eu estava no Mali, né? Mas que para muitos países de cultura muçulmana, você fazer qualquer coisa com a mão esquerda é ofensivo. Então é uma coisa que você não pensa, né? Ou você sentar e mostrar, ou você se sentar e mostrar a sola do sapato. Se cruzar a perna de forma que a sola do sapato apareça, pode ser considerado uma ofensa. Então, assim, cada país tem as suas peculiaridades, né? Então, assim, isso realmente você tem que estar ciente disso e você tem que informar a autoridade brasileira que vai receber aquela pessoa que você, né, tem que controlar as suas ações de forma a evitar uma ofensa que, enfim, não é proposital, mas que, né, o estrangeiro não necessariamente vai saber. Eu não sei a diferença entre direita e esquerda, Mariana. Eu estaria perdida. Eu realmente não sei qual que é. Eu preciso pensar muito para saber qual que é a direita e qual que é a esquerda. Eu estaria perdida numa situação dessa. É muito curioso, né? Assim, tem realmente essas peculiaridades e os colegas que, enfim, né, que estão no exterior, que estão nos países, nos ajudam muito, em geral, quando a gente vai receber autoridades estrangeiras, assim, porque, em geral, já brifam, já informam se tem alguma linha vermelha que não se pode cruzar, né? Mesmo inconscientemente. E o maior desafio pessoal, Mariane, são as mudanças, a distância? Então, eu acho que, assim, as duas coisas, eu acho que você tem que estar realmente emocionalmente preparado, assim, é difícil você ficar longe da família, por mais que hoje você tenha, né, vídeos, enfim, chamadas de vídeo, você consegue ter esse contato mais próximo, mas é realmente difícil, assim, tem muitas coisas positivas, inúmeras coisas positivas, eu sou muito feliz na minha carreira, mas é uma coisa realmente difícil, tanto e não só para você tem que pensar que não é difícil só para você, né? Em geral, isso é uma coisa que impacta a sua família como um todo. Então, seu cônjuge, os filhos eventuais, né? Se você os tiver, também serão impactados por suas escolhas profissionais, porque não é fácil para uma criança ou um adolescente mudar, né, a cada 4 anos, enfim. Então, você tem que equacionar essas questões, mas ao mesmo tempo que é um desafio, também são oportunidades imensas, né? Porque você tem a chance de explorar culturas diferentes das suas, conhecer outros países, tem a chance de aprender diversas línguas e, enfim, muitas vezes de estudar em boas escolas, né? Então, assim, realmente você tem que conseguir fazer um balanço né, dos prós e dos contras, e ver se para a sua vida se isso vale a pena, né? Isso depende muito do perfil da pessoa, né? Por isso que eu acho que é muito importante a gente conversar sobre a carreira, quem tem interesse pensar muito nisso, assim, estudar, tem vários sites, blogs na internet que falam de pessoas que discutem isso, enfim, eu acho que vale a pena ir um pouco a fundo nessa parte, mas é muito gratificante, assim, para quem tem interesse, tem curiosidade e quer, né, se aprofundar nisso, assim, tem desafios, mas é realmente uma carreira da qual eu gosto muito e eu tenho muito prazer em trabalhar com isso, assim. Eu, pessoalmente, Luciana, eu trabalhei, assim, existe, eu acho que é bom a gente comentar, assim, porque há alguns anos, acho que isso já mudou muito, mas existia uma visão da carreira diplomática de ser uma carreira muito elitizada, né, que as pessoas achavam que era um pouco impossível, né? Ah, não é um concurso para... Eu acho que existia muito isso, eu acho que talvez exista um pouco ainda esse mito, enfim. Eu chamo de mito, eu acho que não é mais assim, eu acho que é uma carreira que há muitos anos a seleção só se dá por concurso público. Esse concurso público, assim, realmente é um concurso difícil, eu acho que por isso que acabava que limitava acesso, né, enfim, a muitas pessoas, mas
é um concurso, tem sido feito, assim, eu acho que já há uns 20 anos, tem sido feito esforços para ampliar mesmo, para aumentar a representatividade da população brasileira no Itamaraty. Então, Uhum. esforços não só em termos geográficos, né, de se abrir locais de prova espalhados por todo o Brasil, tem locais de provas em todas as regiões do Brasil, o que Uhum. facilita, né, em termos geográficos, que sair um pouco do eixo, acho que Rio, São Paulo, Brasília, que era o que imperava, ainda é o percentual maior de representantes da carreira de diplomata, né, diplomática, Uhum. mas isso já se ampliou bastante. E não só dessa forma, mas também em termos de aumentar a participação feminina e aumentar, por exemplo, a participação de afro-brasileiros. Assim, existe Uhum. um programa afirmativo, de ação afirmativa para afrodescendentes, em que, além das cotas, né, da prova, existe também um programa de apoio para estudos, né, que os Uhum. candidatos podem se candidatar a receber uma bolsa por 2 anos para financiar os estudos da carreira diplomática. Uhum. Então, que é bastante Interessante. interessante, assim. É É, bom saber divulgar isso. A gente precisa melhorar um pouco essa representatividade, né? Não, com certeza, e eu acho que esse estudo tem diversos colegas que entraram comigo, que fizeram parte desse programa de ação afirmativa, e ele realmente, assim, é bastante interessante, porque o objetivo dele é dar elementos para que os estudantes que têm interesse, que sejam afrodescendentes, consigam, tenham meios de estudar, enfim, porque realmente demanda, né, bastante estudo, muitas pessoas ficam anos a fio estudando para a prova, Uhum. é, e isso, né, visa facilitar, assim, dá você conseguir pagar um cursinho, comprar os materiais necessários, né, os livros recomendados no edital, uma bolsa mensal, se eu não me engano, não sei te dizer o valor, mas Aham. Não, mas é existe, uma... é bom saber que existe, aí quem tiver interessado vai atrás. Mariane, a gente já está papeando aqui faz um tempão e eu ficaria mais um tempão com você, mas acho que a gente precisa encerrar, que é o limite que eles me deram. A gente não temos limites. Então, quero te agradecer demais por contar toda a sua experiência e por inspirar. Eu acho que tenho certeza que os nossos alunos agora estão inspirados em conhecer um pouquinho mais do Instituto Rio Branco e da possibilidade de uma carreira diplomática. Obrigada mesmo por aceitar o convite, por estar aqui, por conversar comigo, pelo seu tempo. Obrigada por tudo. Foi um prazer, eu espero que, enfim, um pouquinho da minha experiência tenha gerado interesse em alguns alunos pela carreira, e se alguém, né, eu estou à disposição, sempre que você precisar, se vocês precisarem. Foi realmente um prazer para mim falar um pouquinho sobre o Itamaraty, enfim, e esclarecer um pouco, né, essa é uma carreira talvez um pouco desconhecida, eu acho, então, do público, e eu queria abrir essa possibilidade de criar essa curiosidade nos estudantes. Então, estou à disposição sempre que vocês precisarem, foi um prazer. Obrigada, Mariane. Obrigada mesmo. Um beijo. Tchau. Tchau.